ele começou a defender e não aceitou as eleições que foram livres. As eleições foram vigiadas pela comunidade internacional. E aceita o governo cubano, aceita todas as estrepulias, as estrionices do Chávez, o que representa, vai em contato com as eleições fraudadas do Irã. Quer dizer, na prática, eu creio que o Lula, que fez um papel excepcional durante os primeiros 7 anos, sendo uma surpresa para o mundo inteiro, está desfigurando um pouco a sua imagem em relação à Venezuela, Cuba, Irã, etc. E o que é pior, entende? Ao ter assinado esse plano. Porque esse plano representa, se viesse aprovado, eu tenho a impressão que não seria nunca uma reformulação completa, Jô, completa de toda a Constituição. da Constituição. 521 proposições. 521 mudanças eles pretendem no sistema constitucional brasileiro. Eu queria abrir, eu sei que tem inclusive alunos de direito aqui hoje também, não tem? Tem? Eu queria abrir para perguntas ao doutor Ives, se alguém tem alguma pergunta à disposição específica. Pois não? Bom, com relação ao projeto, mais especificamente na parte da censura, queria perguntar para o senhor o que o senhor acha pior? Se é uma censura escancarada, como acontece na Venezuela, que propõe, assim, de certa maneira, o projeto, ou uma censura velada, como acontece também em outros países, também no Brasil, em que a imprensa dita a realidade de acordo com a opinião de certos grupos? Não, a censura que eles estão pretendendo é muito mais grave, é semelhante àquela da Venezuela. Porque qual é o capítulo da imprensa? Haverá um órgão que vai definir e fazer a classificação dos artigos. O que vale dizer, o jornalista, conforme o tipo de exposição que fizer, ele vai ser catalogado. Os veículos, os jornais, terão também a sua catalogação para poder ou não receber. E no que concerne à rádio e televisão, como é uma concessão pública, eles poderão, inclusive, cancelar. Então, nós teremos um conselho que irá dizendo o que é que se poderá ou não dizer nos jornais, representando, portanto, uma censura efetiva, sob a alegação de que estão, com isto, valorizando a Constituição, não permitindo abusos da imprensa. Ora, quem pode atacar os abusos da imprensa é o Poder Judiciário. Sempre que a imprensa abusa, entram as pessoas com ações de indenizações por danos morais ou danos patrimoniais e tem ganho. Há muitos jornais que têm sofrido isso. Então, nós já temos os mecanismos de censura. Agora, eu me lembro, no tempo da exceção, em que eu era conselheiro da Ordem, nós, conselheiros, éramos os únicos que falávamos. Porque os jornais, quando tinham matérias contrárias ao regime anterior, você se lembra, publicavam poemas de Camões, receitas. Ora, nós não teremos isso. As matérias serão proibidas de serem publicadas. Então, haverá efetivamente uma censura da imprensa escrita e, possivelmente, o corte, como acontece na Venezuela, dos canais de televisão e de rádio que forem contrários. Se ler o capítulo referente à comunicação social, é extremamente perigoso, porque nós vamos perder os pulmões da sociedade que representam a imprensa. Mais alguém? Aqui? Pois não? Eu gostaria de saber se a população brasileira vai poder opinar de alguma forma, porque isso vai interferir de algum jeito na nossa vida. Como no caso teve o plebiscito contra o desarmamento, isso, queria saber se a população vai ter como opinar de algum jeito. Certo. Veja o seguinte, a forma como eles puseram o plano é um plano com 25 diretrizes, 6 eixos orientadores e 521 proposições. Disseram eles, no introito, que eles discutiram com 14 mil pessoas no Brasil inteiro e diversas instituições. Com todas as instituições que eu falei, que eu conheço, nenhuma delas foi consultada. Então, são instituições de pessoas vinculadas à ideia do plano. Eu mesmo disse para uma dessas pessoas vinculadas a eles o seguinte: 14 mil não representam 190 milhões de brasileiros. Um deputado em São Paulo, para ser eleito, precisa de 100 mil votos, para ser 1/70 dos deputados que representam São Paulo no Congresso Nacional. 100 mil. Eles consultaram 14 mil, em nome de 14 mil, estão falando por 190 milhões de brasileiros. Agora, esse projeto vai ter que ser enviado ao Congresso Nacional.
os diversos projetos de lei e as diversas emendas constitucionais. Criar uma justiça comunitária, uma justiça restaurativa antes da justiça comum, é evidente que é uma mudança monumental no capítulo do Poder Judiciário na Constituição. A sensação que eu tenho, entende, é que este ano não haverá possibilidade de eles levarem o plano a ser aprovado. Aliás, nenhum deputado iria correr o risco, de repente, estar indo contra a vontade popular. Agora, nós não sabemos, em função daquele candidato que vai ganhar, aliás, são 2 candidatos, não é, que estão com mais possibilidades, se, enfim, o candidato do governo ganhar, se vai ou não aceitar o plano e levar o plano para frente. O que eu tenho a sensação, e que a imprensa tem que fazer, e eu quero distinguir bem uma coisa, o que eu estou atacando são as ideias do plano, embora respeite as pessoas que os fizeram, porque alguns são, inclusive, meus amigos. O que eu quero dizer é que nós, sociedade, temos que conhecer em profundidade o plano. Não pode ser levado ao Congresso e deputados se reúnem, fazem um acordo de liderança e aprovam. Nós todos, do povo brasileiro, e essa é a intenção que eu acho que o meu amigo Jô Soares está fazendo, é levar para o conhecimento a fim de que as pessoas possam discutir, possam debater e se acharem que é melhor que se faça. Eu, pessoalmente, considero que a democracia corre risco se nós sairmos do equilíbrio de poderes que temos hoje. Porque hoje tivemos, em 22 anos de Constituição, um impeachment presidencial, uma superinflação, escândalos como o Mensalão, o escândalo dos anões, agora o escândalo do Distrito Federal. Tivemos alternância do poder e nunca se falou mais em quebra das instituições. Vale dizer, a Constituição funciona bem. Mudar essa Constituição, que tem defeitos, mas que permitiu um equilíbrio de poderes, é um risco muito grande para o Brasil. Por isso, todos nós temos que discutir, e principalmente os meus colegas, aqueles que fizeram direito, que a nossa função, fundamentalmente, é discutir o direito que tem que ser aplicado nesse país. Bom, eu tenho parabéns. E parabéns pela pergunta. Eu tenho tempo para mais uma pergunta, que foi um rapaz que falou junto com... Quem foi? Eu. Foi você? É. Então, diga lá. Eu queria perguntar se esse projeto, se ele for implantado, se o governo decidir aceitar, ele vai abrir portas para que outros projetos muito mais abusivos, piores para a população, porque você censurar uma coisa, censurar uma pessoa a ter a sua própria opinião é uma coisa ruim. Se esse projeto, se ele for aceitado, vai abrir portas para outros projetos muito mais abusivos. Se o projeto passar, nós vamos ter um regime semelhante ao de Chaves. Nós vamos ter o Poder Executivo com força, o Poder Legislativo e Judiciário e o Ministério Público como acólitos, quer dizer, como secundários, e o Poder Executivo a toda hora chamando o povo para opinar, diga sim ou não, como acontece. E é evidente, quando se tem um único poder, sem o equilíbrio dos outros 2 poderes, tudo que vier depois será mais abusivo. Então, esse risco que o colega apresenta realmente existe. Tudo bem. Bom, eu quero agradecer a presença aqui do doutor Ives Gandra da Silva Martins. Maravilha, você sempre claríssimo e sempre nos ajudando a esclarecer alguns pontos que ficam muito obscuros, né? E você dá clareza a todos esses pontos. Muito obrigado. Obrigado à participação da plateia também. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado, Ives.